Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos alunos do Cursinho Aprovando. Então vamos lá para mais uma aula da nossa disciplina de Física, entender um pouquinho mais a respeito dos conteúdos que a gente estava vendo. Então, até agora a gente estava falando a respeito da dinâmica, entendendo como é que funciona o movimento de um corpo. Quando a gente fala a respeito das causas desse movimento, né? A gente viu que é a força que causa a movimentação em um corpo, altera, na verdade, o estado de equilíbrio dele, podendo ser dinâmico ou podendo ser estático, como a gente viu durante as nossas aulas. E aí a gente veio estudando, conhecer um pouquinho a respeito do impulso, da quantidade de movimento. E agora a gente vai finalizar a nossa ideia da quantidade de movimento com a relação com o impulso também. E a gente vai falar mais precisamente agora a respeito da conservação da quantidade de movimento. E essa aula agora a gente vai conseguir terminar com essa aula nós terminamos então o nosso conteúdo de dinâmica e a gente vai poder partir para outro conteúdo de outra, avançando mais com o nosso estudo da física aí, que é bastante importante para vocês no vestibular. Então bora lá dar início à nossa aula. Bom, então imagina aqui uma seguinte situação, em que a gente tenha algumas partículas, podem ser infinitas partículas, bastante partículas na verdade, podem ser corpos grandes, corpos pequenos, tanto faz. A nossa análise que a gente vai fazer aqui é como se o corpo fosse uma partícula, então o tamanho dele nesse momento aqui não está importando para a gente, né, na análise dessa situação. Então imaginem aqui que a gente tenha 3 corpos, né? Mas como eu disse para vocês, podem ser 4 corpos, 5, 6, 7, bastante corpos, enfim, interagindo entre si de alguma forma, né? Não precisa dizer exatamente qual é a forma, mas, por exemplo, pode ser por atração ou repulsão, né, de cargas elétricas, por exemplo, ou simplesmente corpos que estão trafegando em uma via, numa pista, por exemplo, né, e futuramente pode ocorrer um choque entre eles e tal, tudo mais, dependendo da situação. Então eu tenho 3 corpos que estão aqui próximos uns aos outros e eles estão tendo algum tipo de interação, pode ter interação gravitacional também, enfim, várias interações. A gente não precisa dizer exatamente qual, mas a gente vai analisar bem aqui. E nessa situação específica, olha só, eu tenho esses 3 corpos. Se eu considerar que esses 3 corpos bem aqui, né, eles estão interagindo entre eles, eu estou pensando somente neles, eu posso dizer que isso daí é um sistema, né? Toda vez que a gente analisa uma situação específica e pensa somente nessa situação específica, né, e esquece as interações com outras coisas e tal, a gente pode falar que a gente tem um sistema, né? Nesse caso, um sistema é o quê? É composto por essas 3 partículas. Eu poderia fazer um sistema com mais partículas, até mesmo menos partículas. Mas nessa situação aqui, eu estou analisando esse sistema com 3 partículas. Beleza. Quando eu analiso essa situação bem aqui, e eu quero saber a quantidade de movimento dos corpos, eu sei que a quantidade de movimento deles depende o quê? Da massa e da velocidade de cada um dos corpos. Então, a quantidade de movimento individual de cada um desses corpos bem aí depende da massa de cada um desses corpos e da velocidade que eles têm, né? Então, para cada corpo bem aqui, eu vou ter uma certa quantidade de movimento, que vai depender da massa e que vai depender da velocidade. Se eu quisesse saber aqui a quantidade de movimento do sistema no geral, eu sei que a quantidade de movimento no geral desse sistema, né, a quantidade de movimento desse sistema é igual à quantidade de movimento total das partículas que compõem esse sistema. Claro que eu não vou fazer a soma, né? Somar esse, mais esse, mais esse. De qualquer forma, eu vou fazer uma análise vetorial. Eu sei que esse daqui está em diagonal para cima, esse daqui está diagonal para baixo, esse daqui está horizontalmente, né? A velocidade dele. Eu vou analisar cada uma dessas situações, vou fazer a minha análise matemática vetorial e achar o valor da quantidade de movimento total, né? Que vai ser também a quantidade de movimento desse sistema nessa situação. Beleza. Então, o que vai acontecer? Aqui a gente está falando a respeito, vai falar, né, a respeito da conservação da quantidade de movimento. Então, significa o seguinte, que quando a gente tiver uma quantidade de movimento numa determinada situação inicial, e eu analisar depois de 5 minutos, por exemplo, e for ver a quantidade de movimento, essa quantidade de movimento, quando ela se conserva, vai ter o mesmo valor. Então, por exemplo, eu faço aqui essa interação entre essas 3 partículas, eu vejo que a quantidade de movimento deles dá um valor de 50, por exemplo, 50 kg metro por segundo. Aí passa mais 5 minutos, como eu falei para vocês, eu vou analisar lá de novo a quantidade de movimento, tá lá, 50 kg vezes massas por segundo. Depois de, 2 anos eu volto e vejo,
tá lá também, 50 kg massa por segundo. Então essa é a ideia da conservação, é que essa quantidade de movimento, ela nunca, no sistema, tá, no geral, no todo, ela nunca vai variar, vai ser sempre o mesmo valor. Quando a gente vê a relação entre a quantidade de movimento entre as partículas, essa sim é importante que vocês saibam, essa pode variar. Por quê? Porque esse corpo aqui pode vir com esse, dar um encontro, né, um bater com o outro, aí as velocidades deles são alteradas, né? Aliás, as velocidades deles são alteradas e por alterar a velocidade deles, cada componente do sistema, né, a quantidade de movimento de cada um desses componentes vai variar, mas a quantidade de movimento no geral do sistema no todo continua tendo o mesmo valor, tá? Então é importante que vocês prestem atenção que a quantidade de movimento do sistema é uma coisa e a quantidade de movimento de cada um dos componentes do sistema é outra. A quantidade de movimento dos componentes pode variar, né? Mas quando eu for pegar todos os componentes e ver a quantidade de movimento do sistema no geral, a gente vai ver que essa quantidade de movimento ela vai se conservar, tá bom? Então agora a gente vai entender como é que funciona essa conservação da quantidade de movimento. Bom, galera, para que ocorra a conservação da quantidade de movimento desse sistema, né, dos sistemas, eu tenho que seguir algumas regrinhas para que isso seja possível. A primeira delas é a seguinte, falando a respeito das forças, na verdade, antes da gente falar basicamente, né, dessa conservação, olha só, nesse sistema aqui existem as forças internas e as forças externas. Quais são as forças internas? São justamente as forças que atuam entre os componentes desse sistema. Então, por exemplo, eu tenho esse sistema bem aqui com esses três corpos, vamos dizer que a interação entre eles seja gravitacional. Então, eles estão, por exemplo, se atraindo porque eles têm massa, né? A massa deles é relevante para essa situação, né? O tamanho deles, e por eles terem uma massa muito grande, eles acabam tendo uma atração entre eles. E aí a gente tem aqui as velocidades e tudo mais, né? Então, quando eu falo de forças internas, eu estou falando o quê? Das forças que atuam entre os componentes desse sistema, que pode ser a força gravitacional, como eu disse para vocês, né? A força de atração entre eles, a força de atração ou repulsão, podendo ser também em relação às cargas elétricas, né? Eles podem se atrair e se repelir, são esses tipos de forças que atuam entre os componentes desse sistema, tá? Então, quando eu falo dessas forças internas, eu estou falando disso. E fazendo uma análise mais geral, nessa situação da conservação da quantidade de movimento, né, a gente vai ver que todas as forças internas que atuam nesse corpo bem aí, elas vão acabar, na verdade, se igualando, né, e, portanto, vai dar zero. Então, a força resultante que atua entre as partículas, né, as forças internas desse sistema, para que ocorra a conservação da quantidade de movimento, né, elas vão ter que se anular. Então, não vai existir força interna por aqui. Aliás, vão existir forças internas, como eu falei, né? Só que quando eu faço, no geral, a somatória de todas as forças que atuam, vai dar zero, porque elas vão se anular, como eu falei para vocês, tá bom? E também existem as forças externas. Nessa situação, imagina, por exemplo, então, que eu pego esses três corpos bem aqui e eu coloco eles num local onde eles não vão sofrer interação com o meio externo. Um exemplo disso é eu pegar essas três partículas e levar eles o mais distante possível, bilhões, trilhões, quadrilhões de quilômetros, né, de quilômetros aqui, de próximo de qualquer corpo, de qualquer planeta, de qualquer lua, de qualquer coisa, onde vão ter, né, um local no espaço onde vai existir somente esses três corpos, e a interação entre eles vai ser somente a interação interna, que também vai resultar em zero, né? E aí as forças externas, né, são todas as forças que atuam de fora. Então, para que exista a conservação da quantidade de movimento, eu preciso que as forças internas desse sistema sejam iguais a zero e que as forças externas que atuam de fora para dentro desse sistema também sejam igual a zero. Um exemplo que eu acabei de dar para vocês é eu levar esses três corpos para um local extremamente distante de qualquer outro corpo, de qualquer outra coisa, que nesse local só vai ter eles três, né? Então a gente não vai ter nenhuma força atuando nesses corpos bem aí, tá? Agora, se eu tivesse esses três corpos no planeta Terra, por exemplo, eu sei que na Terra vai existir a força-peso, vai existir, por exemplo, se eles estivessem dentro de uma caixa, uma pessoa empurrando essa caixa e tudo mais, fazendo força, né? Então, como é que eu faço para que no planeta Terra, por exemplo, eu não tenha
forças externas atuando. Na verdade, o que eu posso fazer é, por exemplo, eu coloco esses 3 corpos aqui dentro de uma caixa, né? E tá aqui, eu sei que vai atuar algumas forças, bem aí como a força peso, por exemplo, atuando aqui para baixo, né? Se esse corpo estiver sendo encostado em uma superfície aqui, um chão, por exemplo, surge para cima o que a gente chama de força normal. Se uma pessoa vier empurrar aqui, surge outra força. Então o que a gente está vendo é que nesse sistema, né, que eu estou colocando ele aqui dentro de uma caixa, por exemplo, essa caixa está sendo comprimida e de alguma forma ela vai interferir aqui no meu sistema, então vai ter forças externas. Para que não exista forças externas, eu preciso que todas as forças que estão vindo do exterior desse sistema, elas se anulem. Então, por exemplo, aqui o peso e a normal, elas acabam se anulando, como a gente vê, né? Por quê? Porque o peso é feito para baixo, a normal é para cima, geralmente eles têm o mesmo valor, eles acabam se anulando. Se uma pessoa fizer uma força para cá, uma outra pessoa teria que fazer uma outra força com a mesma força, na verdade, só que no sentido contrário, para que essa força aqui seja anulada. Então são situações, né, em que as forças externas elas vão estar se anulando. Então, bora lá, só recapitulando. Para que eu tenha a conservação da quantidade de movimento, eu preciso que as forças internas que atuam nesse sistema que eu estou montando, que vai vir nas questões para vocês, e as forças externas, né, elas se anulem, elas sejam iguais a zero, tá? Que não exista força atuando de forma alguma nesse sistema, né? Nem externamente, nem internamente, como eu falei para vocês. Geralmente vai vir na questão, né, explicando lá, eles chamam geralmente esse sistema de sistema isolado, justamente, né, porque lá não vai ter nenhuma interação que seja de fora, né, uma força externa, essas coisas geralmente eles chamam de sistemas de partículas isolados e tudo mais, tá bom? Então essa é a ideia aí que a gente tem a respeito da conservação da quantidade de movimento. Então quando eu faço isso, quando eu obedeço essas regrinhas bem aqui, né, de forças internas e externas serem nulas, não existirem forças atuando externamente e internamente nesse sistema, eu digo que eu consigo alcançar o que eu chamo da conservação da quantidade de movimento. Então a quantidade de movimento desse sistema numa determinada situação inicial vai estar com um certo valor e quando se passar um tempo que eu for analisar, essa quantidade do movimento, né, vai se manter conservado sendo o mesmo valor. Agora a gente vai entender matematicamente como é que ocorre a conservação da quantidade de movimento e entender um pouquinho mais a respeito dessa conservação. Bom, então vamos lá. Olha só, eu acabei de falar para vocês que para que exista a conservação da quantidade de movimento, né, eu preciso que nesse sistema bem aqui não existam forças internas nem as forças externas, né, que elas não estejam atuando nesse sistema bem aí, de forma que elas não interfiram, né? Porque atuando ela vai estar, como eu mostrei aqui para vocês, mas elas podem ser anuladas, né? Dependendo da situação. Então, falando dessas forças externas bem aí, por que eu falo somente das forças externas? Porque geralmente nessas questões, o que vai acontecer? As forças internas de interação entre eles, de cara já vai te dar zero. Ele vai dizer que não existe forças internas, né? Lembrando lá da ação e reação, né? Para cada força que eu aplico em um corpo, ela é correspondida com uma outra força na mesma direção, porém no sentido contrário. E isso faz o quê? Com que elas acabem se anulando, né, numa determinada situação, lá analisando com mais calma. Beleza. Então, o que vai existir são as forças externas, e essas forças externas elas podem ou não interferir no teu sistema, né? De uma forma que geralmente ela não vai interferir, que é o que a gente está falando, que ela vai dar igual a zero, né? Então, olha só, eu tenho várias forças externas bem aqui atuando nesse sistema. Eu tenho a força peso, normal, uma pessoa empurrando daqui, outra pessoa empurrando daqui. Então, eu tenho várias forças. Se eu fizer a somatória dessas forças externas e a somatória das forças externas for igual a zero, então eu sei o quê? Que a força resultante que atua nesse sistema bem aqui externamente é igual a zero também. Não existe força externa atuando. Beleza. Até aí tudo bem, foi o que a gente falou anteriormente. Só que olha só, lembrando um pouquinho das nossas aulas anteriores, eu sei que existiu o impulso de uma força resultante, né? Eu sei que o impulso de uma força resultante, que a gente viu nas nossas aulas anteriores, é igual a quê? A uma certa força resultante que eu faço, vezes a variação do tempo, né, em que eu estou fazendo essa força lá, como a gente viu e a gente definiu como o nosso impulso. Bom, se a força resultante que atua nesse sistema externamente é zero, aqui, né, é zero, então significa que quando eu multiplicar pelo meu tempo bem aqui, esse impulso, olha só, o impulso dessa força resultante
vai ser igual a zero também, porque tudo que eu multiplico por zero é igual a zero. Então, quando o impulso dessa força resultante for zero, olha só, me sobra somente quem aqui? A variação da quantidade de movimento. Só lembrando que isso daqui, ele é o nosso, essa fórmula bem aqui é o nosso teorema do impulso, né? O impulso de uma força resultante é igual à variação da quantidade de movimento desse corpo. A gente viu lá na nossa aula anterior. Então, quando o nosso impulso é zero, significa que a nossa variação da quantidade de movimento é zero. Quando a variação da quantidade desse movimento, do nosso movimento, é zero, significa que existe uma conservação nessa quantidade de movimento. Por quê? Porque a quantidade de movimento inicial desse sistema vai ser igual à quantidade de movimento final desse sistema. Quer ver? Bora lá dar uma olhada. Então aqui é zero, continua a mesma coisa, só que eu sei que a variação é o que? É final menos inicial. Então eu tenho uma quantidade de movimento final menos uma quantidade de movimento inicial bem aqui. Passando esse cara que está negativo para o outro lado, né, eu vou passar que ele está negativo, passa positivo, mais zero, o zero não precisa mais aparecer. Então olha só, nessa situação aqui, eu vou ter que a quantidade de movimento inicial desse sistema é igual à quantidade de movimento final desse sistema, portanto, há uma conservação dessa quantidade de movimento, galera. Então é assim que a gente prova matematicamente, tá? Então, beleza. A gente acabou de ver, né, que existe a conservação. Para que exista a conservação da quantidade de movimento, nós precisamos que a força interna e a força externa atuando nesse sistema sejam iguais a zero. Beleza, é isso que a gente viu durante a nossa aula bem aqui. Então, eu afirmo para vocês que toda vez que as forças resultantes que atuam sobre um sistema, né, e que essas forças resultantes forem nulas, então há a conservação da quantidade de movimento. Agora a gente vai ver alguns exemplos da aplicação dessa conservação da quantidade de movimento, né, e como é que a gente pode estar analisando para a gente fazer alguns exercícios relacionados ao nosso conteúdo. Bom, então alguns exemplos aqui que a gente tem da conservação da quantidade de movimento, né? Então eu coloquei aqui 3 situações para vocês terem uma ideia de como é que funciona. Então olha só aqui, a primeira é, por exemplo, um astronauta no espaço aqui, e ele estava inicialmente, né, segurando um caixote, né, uma caixa bem aqui, parado nesse ponto, por exemplo. Bom, se ele está parado, ele não está se movimentando, nem a caixa estava se movimentando, significa que a quantidade de movimento inicial era zero, né? Era zero. Beleza. Aí o que acontece? Ele empurra a caixa, quando ele empurra a caixa vai aqui para frente e ele é empurrado pela caixa para trás. Lembra lá da nossa terceira lei de Newton, né? Que para cada força que eu aplico em um corpo, esse corpo corresponde com uma força de mesma intensidade, mesma direção, porém sentido oposto. Então olha só, a força que foi feita na direção horizontal, lembrando que a gente tem a direção horizontal e a direção vertical. Foi feita na direção horizontal, né? Ele empurrou a caixa para frente, a caixa empurrou ele para trás. Então o que acontece? Eles ganham velocidade bem aqui. Aí só que tu fica, poxa, mas professor, você disse para mim que a quantidade de movimento, quando há conservação da quantidade de movimento, a quantidade de movimento inicial tem que ser igual à quantidade de movimento final. Nessa situação aqui, se ele estava parado inicialmente, quando ele empurra a caixa ganha velocidade, a pessoa ganha velocidade, eles estão aumentando a quantidade de movimento, né? Tem velocidade, agora tem valor, então a quantidade de movimento tem um certo valor e deixa de ser zero. É verdade, acontece isso. Só que, lembrando que a quantidade de movimento desse sistema, ele é composto pela velocidade desse cara aqui e pela velocidade desse caixote. Lembrando que a gente tem que fazer uma análise vetorial da quantidade de movimento, porque ela é uma grandeza vetorial, então a gente tem que adotar um sentido para o nosso movimento, olha só. Então eu estou considerando que tudo que se move para cá, para essa direção e esse sentido, olha, é positivo. Quem está andando para frente? É a caixa, bem aqui, ó. A caixa está andando para frente com uma certa velocidade. Então esse cara que está andando para lá, olha, com uma outra velocidade, ele tem uma velocidade que a gente chamaria de negativa, né? Então quando eu pegar a quantidade de movimento desse cara bem aqui, menos a quantidade de movimento, aliás, a quantidade de movimento da caixa que tem positiva, né, vai dar positivo, menos a quantidade de movimento desse cara aqui que vai dar negativo devido à velocidade negativa, vai dar igual a zero. Então a gente tem a conservação da nossa quantidade de movimento nessa situação específica bem aí. Mas olha só,
O que acontece? Ele empurra a caixa empurra ele, né? E os dois, ambos, um vai para um lado e o outro vai para o outro. Geralmente o que eles vão perguntar para vocês nessas situações vai ser a velocidade que o homem vai ter, a velocidade que a caixa vai ter. E pode parecer um pouco estranho, né? Eu vou empurrar a caixa, eu estou no espaço, eu vou empurrar a caixa, o que vai acontecer? A caixa vai embora sozinha. Não, gente. Na verdade, o homem também vai ser empurrado pela caixa. Só que o que vai acontecer? A velocidade da caixa, que por ter um peso menor do que o do homem, a caixa vai embora com uma velocidade muito grande, né? Enquanto que ele, por ter um corpo mais massivo, né, para ele ser maior, vai para trás com uma velocidade um pouquinho menor do que da caixa, né? E é comum, inclusive, algumas... Não é comum, na verdade, mas acontece, pode acontecer algumas situações, inclusive vocês podem procurar na internet vídeos em que astronautas, eles simplesmente ficam presos em algum lugar, alguma determinada situação. Aí eles não têm justamente nada para empurrar, assim, para eles serem empurrados para trás também, né? Que faça eles saírem dessa posição. Então eles ficam lá na estação espacial presos, parados numa determinada situação. Aí eles ficam se mexendo para frente e para trás, e na verdade só o que acontece é que eles ficam se mexendo, né, tentando se movimentar, e eles só ficam fazendo isso daqui, só ficam girando, na verdade, assim. Mas eles não conseguem ir para frente nem para trás, a menos que ele tenha alguma coisa para empurrar e, né, empurrar alguma coisa para frente e essa coisa empurrar ele para trás. Mas também a gente não precisa exagerar que ele, uma pessoa com uma massa de 90 quilos, por exemplo, vai jogar uma caneta, a caneta vai embora e ele vai ser jogado com tudo para trás. A gente tem que fazer uma análise mais precisa, né? Se eu jogar uma caneta, eu quase não vou me movimentar para trás, vai ser bem pouco. A minha velocidade, na verdade. Então essa é uma situação, né? A mesma coisa aqui, por exemplo, dois rapazes treinando lá no ringue de patinação. Eles fazem patinação artística, por exemplo. Um é mais pesado, um é mais leve, bora considerar, né? Um tem uma massa maior, outro tem uma massa menor. Aí eles estão lá e numa determinada situação eles precisam se empurrar. Aí o que acontece? Esse cara aqui vai para essa direção, esse sentido, né? Esse outro cara vai lá no sentido oposto. Se a gente for ver a quantidade de movimento, né, de cada um vai ter uma quantidade de movimento positiva, outro negativa. Se eles já estavam com uma certa velocidade, quando eles estavam se aproximando, né, no momento do choque e tudo mais a gente vai analisar. Um tiro de canhão também, quando vocês podem ver em filmes, na verdade em documentários também, se vocês quiserem. Quando o cara dá um tiro de canhão, a bala sai lá, né, com tudo, a pólvora empurra a bola para frente, aqui o canhão, e o canhão também ele vai um pouquinho para trás. Quando uma pessoa dá um tiro com uma arma também, é muito comum ela dar o ricochete, né? Por quê? Porque ela empurra a bala empurra a arma também de volta para trás, né? Outra situação que a gente tem é o lançamento de foguetes. O que acontece? O foguete sai lá, a combustão, né, interna lá do combustível, tem a queima dele e o combustível lá, né, a queima dos gases, tudinho, empurra o foguete para cima, o foguete empurra o gás lá, né, para baixo, e é assim que o foguete sai andando, né, até sair da nossa atmosfera. Então vai ter algumas situações em que ele vai te dar a quantidade de movimento inicial desses caras bem aqui, e ele vai querer uma quantidade de movimento final. Aí ele vai perguntar, por exemplo, a velocidade dessa caixa, a velocidade do cara. Por exemplo, a quantidade de movimento desse sistema inicialmente aqui, como eu falei para vocês, eles estavam parados, né? Beleza, tá. Então a quantidade de movimento desse sistema inicialmente é igual à quantidade de movimento desse sistema lá no final, né? Nessa situação final, beleza. A quantidade de movimento desse sistema depende do quê? Nessa situação aqui dá pra gente fazer simplesmente como uma soma algébrica mesmo, porque eles estão na mesma direção, né? Só em sentidos opostos. Então eu sei que aqui nessa primeira situação eles estavam parados, mas que a quantidade de movimento desse sistema inicialmente era composta pela quantidade de movimento do astronauta mais a quantidade de movimento da caixa, né? Inicial, na verdade. E a final vai ser o quê? A quantidade de movimento final do astronauta mais a quantidade de movimento final da nossa caixinha bem aí. Eu sei que aqui nessa situação inicial eles não têm velocidade. Se eles não têm velocidade, tanto a caixa quanto o astronauta, né, a quantidade de movimento deles vai ser zero. Mas eu sei que aqui a quantidade de movimento final do astronauta vai depender do quê? Da massa do astronauta vezes a velocidade final do astronauta, né? Mas quem? A quantidade de movimento da caixa, que é a massa da caixa vezes a velocidade final que a caixa vai ter bem aí. Legal, beleza. Então o que vai acontecer? Eu tenho a velocidade bem aqui, eu tenho a velocidade aqui também. Eles podem perguntar também a massa de ambos os componentes desse sistema, né? A massa de cada um deles, a velocidade. O que tu vai fazer? Tu vai simplesmente isolar bem aqui
essas velocidades, essas massas, né? E achar aí o que ele pergunta para ti na questão. Então é basicamente essa a ideia aí da nossa conservação da quantidade de movimento, tá? Uma outra situação em que a gente vai ter a quantidade de movimento é bastante em colisões, é muito importante a gente saber. Mas, poxa, colisões a gente tem uma força vindo daqui e outra daqui, professor, não é importante a gente levar em consideração também? Sim, só que a gente considera o quê? Que no momento da batida, essas forças de batida aqui, ela é tão grande, mas tão grande, que todas as outras forças que atuam nela, seja força peso, seja força normal, não vão importar no momento da batida. Por quê? Porque a quantidade, a força, né, da batida é muito grande, né, em comparação às outras forças que atuam nela. A gente também pode considerar, né, e a gente pode fazer algumas questões relacionadas a isso daí. Então, gente, por hoje é só. A gente terminou o nosso conteúdo de dinâmica. Graças a Deus, né, a gente vai dar continuidade com o nosso estudo da física em outros assuntos. Então, obrigado pela atenção. Essa foi a aula de hoje e até a próxima.